começar já com o pé na porta, eu já vou começar com o pé na porta falando de política. Por essa situação dos discursos do Lula, tá? Os discursos do Lula no exterior. Cada hora o Lula gera mais polêmica, cada hora dá mais o que falar. E agora o Lula agradeceu na África pela escravidão no Brasil. E o que mais me assustou, e eu quero jogar na roda também, foi a situação que o Lula falou de esse tipo de gente tem que ser extirpada. Eu não sei se o alemão já tá com isso no ponto pra gente mostrar aqui. Eu quero lembrar pra vocês o que significa a palavra extirpar. É por isso que me assustou. É por isso que me deixou boquiaberto e que eu quero perguntar na roda. Porque falar em extirpar pessoas, você tá falando o seguinte, a gente pode botar na tela, alemão? Então, ó, vamos botar na tela o que diz o dicionário sobre a palavra extirpar. Tá aqui. Exterminar, arrancar pela raiz, dar fim, destruir totalmente. O presidente Lula disse, essa gente tem que ser extirpada, quando ele falou da situação da confusão aí, envolvendo pessoas com Alexandre de Moraes, sem entrar nesse aspecto, mas quando ele diz ser extirpada, primeiro, boa tarde, Coronel Telhada, também com a gente, deputado federal, muito obrigado. Eu vou aqui, ó, Segré. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Nelson Kobayashi, boa tarde, Coronel Telhada, deputado federal. Obrigado. Mano, Diego Tavares, sejam todos muito bem-vindos. E eu já vou começar com você então, Segré. Tá bom, obrigado aí. De nada, seja sempre bem-vindo, nosso argentino favorito. Muito obrigado. Eu te pergunto, a gente ouvir de um presidente da República que tem que exterminar, porque não sou eu que estou falando, porque extirpar, muitas pessoas não sabem o que significa. E a gente fez questão de mostrar. Antes eu vou mostrar a sonora, a declaração, para não falarem que a gente está criando alguma coisa. Vamos mostrar aí o que o Lula falou, usando essa palavra que significa exterminar, eliminar pela raiz, e a gente vai ver aí. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a voltar a ser civilizado. Segré, essa gente tem que ser extirpada. Quando você escuta isso, você lembra de quais tipos de governo e de quais presidentes? Quando você escuta, porque ele sempre fala, né? O Lula em fascismo, em nazismo, ele sempre fala disso. E de quem que você lembra quando você escuta que essa gente tem que ser extirpada? Sem dar nomes, vou te dizer que tipo de governo. Para a gente não entrar no mérito de colocar nomes específicos, são governos autoritários. E muito mais perigoso quando ainda não fica claro o que aconteceu. Mesmo que seja uma agressão, a justiça deverá tomar a sua parte. E, fundamentalmente, é o governo que foi vendido como o governo do amor, de fechar essa brecha entre uns e os outros. E não é dessa forma. E aí tem outra questão que dá a suposição que Palácio Itamaraty, todos os diplomáticos que acompanham o presidente, sobretudo Celso Amorim, é quem deve estar preocupado. Porque quando o governo improvisa, quando o presidente Lula fala o que sai, sempre termina errado. Você mencionou a questão dos agradecimentos pelos 350 anos de escravidão. Foram 4,8 milhões de africanos que vieram aqui na condição de escravos. Não dá para agradecer isso. E muito menos quando falam de extirpar. Você tem que for que seja. Se ele fosse falar alguma coisa para os africanos sobre a escravidão, eu gostaria de me desculpar
pela escravidão por 350 anos. Que foram 358, para ser exato, 1530 começou, e os africanos começaram a vir em 1550 até 1888. E aí você vê por que o presidente sai falando essas coisas. Deveria prestar mais atenção àquelas indicações da diplomacia brasileira. Ô Nelsinho, já te botando na roda também, porque a gente sabe, né? Eu mesmo já questionei algumas vezes, um presidente que não teve estudo, será que o presidente não tem que ser mais instruído? Agora, ele falar essas coisas que ele tá falando, isso assusta as pessoas minimamente inteligentes. Porque a gente tá falando dessa palavra extirpar. Se ele usou, ele sabe o que significa. E aí, eu te pergunto, quando ele diz, essa gente tem que ser extirpada, exterminada, eliminada pela raiz, ele prega uma violência, ele pode ter sido subconsciente, aí diz o que quiser. Ah, não foi isso que eu quis dizer, mas disse isso. Porque é o que eu falo. Eu não vi na mídia tanta indignação com essa observação, né? Com essa declaração do presidente da República. E pode ser perigoso. Parece que ele tá perdendo os limites, que ele pode falar o que ele quiser, que ninguém vai reagir, vai falar alguma coisa contrária. Sabe o que eu vejo nisso? Primeiro, boa tarde, Pilhado, Segré, Coronel Telhada, Mano, Diego, toda a audiência. Sabe o que eu vejo nisso? Primeiro, já uma grande diferença, Thiago, dos governos primeiros do presidente Lula 1 e 2, desse governo. O Lula 3, o Lula que está no governo atualmente, é um Lula muito mais rancoroso, um Lula um pouco ressentido. Não sei se pelo período que ficou ausente, pelo que aconteceu com ele nesse período todo, mas ele é alguém muito mais apegado a esse rancor. E isso está nítido no próprio discurso dele. No discurso que, não só nesses que você destacou aqui, mas em muitos outros desde o começo do governo. O presidente Lula, que sempre foi conhecido por alguém pela sua habilidade na oratória, na retórica, no discurso, né? Com esses discursos apaixonados que ele, né, acalorava multidões na época do sindicato. Nesse governo ele não tem essa habilidade tão grande. Ele vai deslizando o tempo todo, tanto que nessa semana, não sei se você soube, há inclusive uma possibilidade de uma das assessoras da Janja se transferir para o setor de comunicação do presidente para começar a escrever os discursos dele. Isso já revela duas coisas para começar. Primeiro, que a Janja tem assessoria. Segundo, que há uma certa confissão, que se é preciso mudar o discurso, significa que o discurso não está alinhado, não está bom. E não é a primeira vez. Ele já falou do problema de parafuso, das pessoas com problemas intelectuais, com deficiência, pessoas com deficiência. Ele já falou agora, recentemente, a respeito de alguém ligar para ele de madrugada para informá-lo da morte de um companheiro. Por que alguém vai acordar para falar que alguém morreu? Ironizou autoridades públicas com relação às ameaças de morte a autoridades públicas. Exato, falando sobre armação. Ironizou o peso do Flávio Dino. Exato, falou sobre o peso do Flávio Dino, uma gordofobia, discursos bem infelizes. Falou em revanche, falou em vingança. Discursos infelizes em relação à guerra, em relação à Venezuela, muitos outros. Então, assim, todos os meses o presidente Lula está cometendo esses deslizes nos seus discursos. Então, assim, eu acredito que, de fato, se vai para ter alguém escrever um discurso, que ele se apegue a esse discurso lido, para não passar vergonha. Mas, por outro lado, eu acho bom que ele fale de improviso, porque o improviso revela o que a pessoa sente de verdade. Então é importante também que o público, que o cidadão brasileiro tenha acesso ao que pensa a pessoa, que às vezes escapa em um discurso infeliz como esse. Agora, Telhada, o que ele disse, né, sobre essa situação do espontâneo. Quando você fala espontaneamente, você está falando o que você quer falar, não o que você está ensaiado para falar, o que a sua assessoria quer que você fale. E aí a gente escuta isso de um presidente que disse que o amor venceu. E o que mais me impressiona é que ele fala, nessa declaração, ele fala, essas pessoas são animais selvagens. E ele diz que essas pessoas pregam o ódio. E quando ele diz que as pessoas estão pregando o ódio, ele está pregando o ódio contra essas pessoas. Exato. Será que não, né? Ele está se contradizendo num discurso. Tiago, o que o Lula diz não me assusta em nada, porque a gente conhece o mau caratismo dele. As mentiras que ele diz ao longo da sua vida, continua dizendo até hoje.
Então nada impressiona, porque o mau caratismo, as mentiras, são a marca desse governo e a marca do próprio presidente. Quem acredita nele, eu acredito em Papai Noel ou Duende. Não é possível que continue acreditando nesse sujeito. E, inclusive, nessa semana, vários memes aí na internet mostravam a comparação do discurso dele com o discurso de Adolf Hitler, o grande líder do nazismo, que ele fala tanto que não é, mas que pelo jeito ele tem como modelo, né? Que em falar que as pessoas são animais, em falar em exterminar os judeus, foram vítimas de uma maneira terrível do nazismo, e pelo jeito o Lula acho que tem isso como modelo, porque ele fala a mesma coisa, como Joseph Stalin fez também com os comunistas, exterminando milhares de russos, milhares de judeus, também não foi obra exclusiva do nazismo. É só estudar um pouquinho de história, a gente sabe disso. A China, então, a China, foram milhões de mortes na China. Todos os países socialistas, Coreia do Norte, etc. Então isso é uma coisa comum, e exatamente como o Koba falou, ele não está falando enganado, ele fala porque ele pensa isso realmente. Ele acha isso correto. É assim que ele é. E as pessoas... E o que pior, o que mais uma fase da história nazista que me assusta, né? É o silêncio da imprensa. Vocês imaginam se o Bolsonaro falasse um desses absurdos que ele diz, não só com relação a extirpar, a exterminar, como a valorizar a escravidão no sentido de ter ajudado o Brasil. Vocês imaginem isso dito na boca do Bolsonaro. Ia virar racista rápido. Ia ser absurdo, ia ser esquartejado. E a imprensa se cala. Então isso tudo me reporta a era nazista. Não só pelo líder que nós temos hoje, mas pela reação da imprensa, pela reação da justiça, que parece que não acontece nada. Parece que é tudo bonito e parece que está tudo certo. Passamos por um momento tenebroso no Brasil. Agora, mano, ele fala sobre essa situação da imprensa, né? Que realmente não mostra uma grande indignação. Ele cita semelhanças com regimes violentíssimos. Vale a gente lembrar também, né, quando a gente fala do nazismo, do fascismo, o comunismo também. Exato. Porque o comunismo gerou muitas mortes, o comunismo trouxe muitos crimes. Se a gente falar da União Soviética do Stalin, da China, na China foram milhões de pessoas mortas pelo comunismo, e o Lula já disse, sou um comunista com orgulho. Preocupa esse discurso ou realmente... Porque a minha pergunta é um discurso que tem que assustar, porque mostra que realmente ele pensa em exterminar quem pensa diferente, ou é um discurso onde o Lula não soube usar as palavras, onde ele não tem ideia do que ele estava falando com relação à palavra extirpar? Eu acho que esse é o grande questionamento. Vamos lá. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Boa tarde aos colegas de bancada. Eu acho que tem vários pontos aí pra gente analisar. Primeiro, o comunismo, se a gente... É claro que todo regime autoritário, ele é terrível. E eu acho que não faz sentido fazer um campeonato de contabilidade de mortos. Mas, se a gente fosse calcular o número de mortes nos regimes comunistas, seria até maior do que os regimes fascistas e nazistas. Parece que só na China foram mais de 50 milhões. E na União Soviética, sem falar do Holodomor, que foi uma morte causada por fome, uma política pública para causar fome. As pessoas morreram famintas, inclusive na Ucrânia. E isso ajuda, inclusive, a explicar por que hoje o povo da Ucrânia é tão aguerrido na luta contra a Rússia. Porque lembra do terror que foi viver sob a ditadura soviética comunista. Então, eu acho que tem vários aspectos aí. Mas, tentando falar sobre a situação do Lula, eu concordo com alguns pontos que o Kobayashi trouxe, no sentido de que o Lula está mais rancoroso hoje. Mas eu discordo de que isso seja uma diferença em relação aos primeiros governos dele. Porque quando a gente recupera alguns discursos, ele, ao falar do antigo PFL, depois do Democratas, por exemplo, enquanto no primeiro governo, tinha discursos dele usando esse mesmo verbo, dizendo que o PFL, o DEM, deveria ser extirpado da política. Será que ele sabe o que ele tá falando? Aí que tá minha pergunta, porque a gente sabe que ele não estudou muito. Isso a gente sabe. Não, porque, sério, se ele tá falando em exterminar, essa gente tem que ser exterminada. Ele pensa assim. Você acha que realmente ele pensa? Ele pode não ter estudado muito, mas ele não é burro. Não é burro. Ele sabe muito bem o que ele tá falando. Eu acho que aí a gente tem que uma diferença aqui, mano, me permite. Apesar de ter esses discursos no passado,
a gente se lembra também que o presidente Lula, nas primeiras vezes que se candidatou e que foi presidente, ele tinha também um discurso de esperança para o futuro. Sim, o pobre vai viver do mesmo jeito que o rico, vai estudar na mesma escola que o filho do rico. E hoje o presidente Lula não fala nada de futuro, ele só fala de passado. Só fala de passado ele e com tenta rancor. prometer a picanha, né? A parte da esperança dele é uma coisa. Mas ficou na campanha, né? No governo não tem mais, é só olhando pra trás. Assim, eu acho que ele tenta. Tem um aspecto nostálgico, né? Ele recupera alguns programas, tipo Minha Casa Minha Vida. Então ele tenta falar de esperança no sentido de dar coisas para as pessoas. Eu acho que tem esse aspecto, mas também acho que é importante a gente fazer uma diferença entre a retórica e a prática. Porque na prática, o Lula, apesar de muitas vezes fazer esse discurso assim, da raiva, do ódio e que alimenta a polarização, Lula é o pai da polarização no Brasil, né? As pessoas às vezes falam da retórica do Bolsonaro, mas o que gerou o ambiente político para uma retórica mais inflamada da direita brasileira foi a pregação de ódio de Lula durante toda a sua carreira política. Mas eu acho que, quando a gente olha a prática, existe em muitos aspectos uma hipocrisia maior do que, digamos assim, um projeto de extermínio. Eu não acredito que o Lula, como presidente, tenha um projeto de políticas públicas de extermínio. O Telhado acredita. No sentido de que vai criar campos mesmo. de concentração. Eu não confio em nada ou algo do tipo. Confio em nada. Eu não confio nele. Mas você acredita que ele quis usar a palavra exterminada mesmo? Porque eu acho que se ele quisesse usar exterminada, ele usaria. Não, ele usa uma palavra ali neutra, que muita gente não sabe o significado. Por isso que a gente quis trazer o significado aqui. Dependesse Imagina dele, se ele sim. fala, essa gente tinha que ser exterminada. É que graças ia ser a muito Deus, mais forte. O Brasil é um país, é um continente, é um povo maravilhoso, apesar de tudo. Mas se fosse depender desse cidadão e dos asseclas que o cercam, com certeza eles queriam isso. A ideologia deles é uma ideologia muito forte de extermínio. Eles querem tirar todo mundo do caminho que possa ocasionar algum prejuízo ou não permitam que eles implantem o que eles querem implantar no Brasil. Então, se depender desse cidadão dos demais, eu não tenho dúvida alguma que eles fariam isso. Só não o fazem porque, graças a Deus, ainda tem pessoas como nós e milhares de outros cidadãos, milhões de cidadãos aqui no Brasil, que ainda sabem o que é certo, o que é correto e lutam pela verdade e pela liberdade. Que senão... mas aí é isso que eu ia te falar. Mas você acha que na União Soviética também não tinha? Tinha e foram pessoas que lutavam pelo certo. Então, você acha que na China não tinha? Você acha que em Cuba não tinha? Mas então, essa é a preocupação. Mas porque eles tinham apoio nesses casos aí, tinham apoio de forças paramilitares, tinham apoio das forças armadas, era uma outra época, o que o PT não tem. Apesar, hoje se critica muito as forças armadas, o que eu acho um absurdo. As forças armadas não devem pagar o preço que estão pagando de uma maneira incorreta, está sendo analisado. O PT não tem o apoio das forças armadas, não tem grupos paramilitares, graças a Deus. Porque se tivesse, aqui já estaria uma Colômbia e uma Venezuela. A situação, vou te passar, segredo também pro Dieguinho, que ainda não falou, que eu sei que você quer falar, mas eu respeito muito as Forças Armadas. Agora, um questionamento que foi feito recentemente, quando as Forças Armadas deram honra ao mérito a um deputado que recentemente foi envolvido no escândalo de dólares na cueca. Não é pra Marinha dar uma honra ao mérito a um deputado como esse. Então eu acho que também às vezes cabe o questionamento. Vem cá, Marinha. Pra quem que vocês estão dando essa medalha? Caberia o comandante pedir pra ir embora, viu? Depois dessa aí foi um ato vergonhoso. Vergonhoso, porque o cidadão que eu conheço, é meu colega lá na Câmara dos Deputados, tem um passado que não é ilibado. Não é um passado que permite que a pessoa receba uma condecoração de alto valor militar por um cidadão que tem um passado que, infelizmente, é justamente o contrário do alto valor militar. Foi vergonhoso. Realmente, mas aí foi uma pisada mas aí a Marinha não poderia falar, não. Sim. Não combina sim. com a Marinha, com as nossas Forças Armadas. Não precisava nem ter indicado, ou alguém indicasse e falar, não é o momento, esse cidadão não é o perfil adequado que nós queremos, simplesmente isso. Eu vejo, infelizmente, nesse caso específico que você está citando agora, uma grande pisada na bola da comissão, de quem faz a comissão do mérito naval, ter concedido a condecoração a esse cidadão que, infelizmente, é um mau exemplo para o Brasil. E entrou para a história do Brasil, para a história política do Brasil, como cidadão com um mau exemplo. E vai ficar marcado na história, né? A cueca... Mas com uma medalha de honra ao mérito. Com uma medalha de honra ao mérito. Cueca entrou na história. Mas com uma medalha de honra ao mérito dado pelas Forças Armadas. Quem perdeu foi a medalha.
A medalha perdeu a sua honra, a medalha perdeu a sua força, o seu valor devido a essa atitude totalmente inadequada do comandante da Marinha, infelizmente. Você levantou o dedo que você queria falar. Levantei o dedo porque tem formas não necessariamente físicas de extirpar ou exterminar algum adversário ou algum inimigo. E tem uma diferença muito grande na colocação de adversário político e inimigo político. O inimigo você tem que tirá-lo do meio. O adversário você concorre com políticas cada vez melhores para que o eleitor possa escolher qual opção ele quer. Mas você pode extirpar os valores, você pode extirpar o futuro, você pode extirpar a possibilidade de se manifestar por medo a ser extirpado. E esse é o perigo que tem esse governo. Com todo respeito. Muito bom. É uma questão de não ter medo físico, de que alguém nos tire do meio. Não. É o medo de poder manifestar a nossa ideia. Por quê? Porque aparecem projetos para que se alguém vai atentando contra uma crítica forte, enérgica, contra uma pessoa que hoje detenta o poder, isso daria uma pena diferente. Então temos cidadãos de primeiras e cidadãos de segunda. E você estava há pouco falando do esporte. Imagina se colocarem uma proibição para que os simpatizantes de qualquer partido, de qualquer time, pudessem xingar o juiz porque cobrou um pênalti. Então, a partir de agora, quem vai no estádio não pode mais xingar o juiz, porque isso é um delito maior. Bom, não pode. É do jogo isso. Então, o importante, a precaução aqui é não extirpar e não permitir extirpar valores, futuro e que não fiquemos com medo de nos manifestar. Dieguinho, eu fiquei muito preocupado com esse discurso. Pelo significado da palavra. A palavra extirpar ela é muito forte. Essa gente tem que ser extirpada. São animais selvagens. Ele falando que são animais selvagens, né? Então, realmente gera uma preocupação. E, além de tudo, essa situação da escravidão também. Porque quando a gente fala da escravidão, quantas vezes tivemos, inclusive isso, deputados de esquerda aqui no Tá Na Roda, questionando o agro, que a gente defende o agro, eu defendo sempre o agro. Ah, mas tem muita gente no agro que escraviza, trabalho escravo no campo. Uma coisa que eles sempre questionaram tanto, que eles tentam inclusive agredir o agro, que é quem movimenta a nossa economia com fatos isolados, que é claro que esses têm que ser questionados. Agora, um presidente da República ir no continente africano agradecer pela escravidão, eu fico imaginando o que os africanos pensaram vendo aquilo. Vem cá, como assim? Ele tá agradecendo pela nossa produção como escravos no Brasil? É de uma ignorância absurda. Uma ignorância, Pilhado, e uma insensatez muito grande também. Uma boa tarde pra você, aos nossos colegas aqui, a nossa audiência. Isso é um método. Você chama a pessoa de animal selvagem, você chama a pessoa de fascista, você chama de nazista, justamente para que a população, que a sociedade veja essa pessoa como alguém que não tem os mesmos direitos que você. Então, esse método é o método utilizado por esses regimes, pelo regime comunista, também foi utilizado pelo regime nazista, pelo regime fascista, como nós dissemos aqui. Os nazistas eram os arianos, era sangue puro. Você descredibiliza o seu opositor ao ponto dele não ser mais um sujeito de direitos. O que nós temos a respeito desses discursos do Lula, eu vou discordar também do Koba, que disse que são discursos do Lula 3. O Lula sempre foi esse cara. O que nós estamos vendo hoje é que o que mudou é a dinâmica da informação. Antigamente, e ele é visto hoje como um grande articulador político, um grande orador, porque o Lula sabe fazer o discurso para a plateia que está ouvindo. Ele vai no meio dos empresários, ele fala o que o empresário quer ouvir. Agora, quando ele está no discurso do pessoal do sindicato, dos metalúrgicos, ele fala o discurso que o trabalhador quer ouvir. Só que hoje, a todo momento, tem alguém com um celular. Hoje, a todo momento, tem uma mídia independente da internet. Ou a todo momento tá a Jovem Pan lá, enchendo o saco dele, né? Então, hoje o que ele fala viraliza. E todo mundo tem acesso ao que ele fala e, inclusive, as contradições do discurso do Lula. E é por isso que hoje ele está encontrando essa dificuldade de se alinhar. Porque, na verdade, ele nunca foi uma pessoa de um discurso alinhado. Só que a mídia sempre deu o que ela queria dar. Exatamente. Ela não dava os fatos. Existe esse elemento também. Mas a mídia era o monopólio da informação. Claro. Sem redes sociais, sem que nós pudéssemos... Exato. E aí que entra o fato da perda da censura. Tanto que hoje... tirando essas informações em tempo real... Esse é o principal objetivo desse PL. Tanto, eu não sei, o Terada vai poder falar isso com um pouco mais de propriedade, mas parece que o tipo
tipo de urgência que foi utilizado no PL das fake news, vamos chamar de PL das fake news ainda, né? No PL das fake news é como uma carta que o governo tem 2 ou 3 vezes para utilizar durante todo o mandato, é isso, né, Telhada? Exato. E eles utilizaram uma dessas oportunidades com o PL das fake news, tamanha a importância dessa matéria para esse governo. Eles queriam passar isso todo mundo para, além do monopólio da grande mídia, eles terem também o controle das redes sociais. Só não passaram graças ao movimento da rede social, graças ao movimento cidadão, das empresas interessadas, porque eles tinham certeza que iam passar. E não passaram graças a esse movimento. Tanto que quando eles viram que eles perderam, eles nem trouxeram para a votação seguinte. Por quê? Porque eles sabiam que não passaria. E a técnica do governo, todo mundo conhece que todo PL que o governo tem interesse, ele solta muita emenda. A última agora aí dos ministérios aí foi 7 bilhões e 400 milhões que foi distribuído entre os deputados como emenda parlamentar. Então, mas as escolas cívico-militares não têm verba, né? Exato. Aí falta dinheiro. Só tem verba porque eles interessam. Lá no governo a gente vê isso. É só interesse do governo, interesse particular das pessoas. O interesse do povo não existe, que vai justamente contra aquele discurso que o político faz na campanha, né? Que eu vou lutar pelo povo, que eu vou fazer pelo povo. É mentira. Quando chega lá, ele faz o que o governo quer, porque ele tem o retorno de emendas, ele tem o retorno de cargos, e é só a gente ver quem votou. É só na nossa rede social, tá? Quem votou, quem não votou. Muitos que foram eleitos dizendo Bolsonaro, ave Bolsonaro, são os primeiros que estão dizendo ave Lula agora, porque tem interesse, né? E esses bilhões de emenda começam a pressionar os parlamentares de oposição, porque eles veem quase todo mundo lá tá com dinheiro, tá com emenda para levar para base. E eles vão ficar gritando sozinho na oposição, acaba ficando pressionado. É esse movimento que está acontecendo hoje agora de aumentar a base governista. Hoje nós somos em 130, 150 deputados no máximo, que é uma base que está numa base de oposição. Não vou nem dizer direita, esquerda, uma base de oposição ao governo. Porque o grande problema hoje na Câmara dos Deputados é o Centrão. O Centrão que é o problema, não é a esquerda nós sabemos o que eles querem. O problema é o Centrão, que uma hora fala que vai fazer, aí chega a emenda, chega o favorecimento e simplesmente eles mudam de opinião. Então o problema da Câmara dos Deputados hoje é chamado Centrão, porque esse Centrão foi eleito dizendo que estava com os ideais empregados pelo Bolsonaro e não estão. Estão com os ideais pessoais, né? Então, por isso que muitos projetos têm passado. E digo mais, se não fosse 130, 150 deputados, muito mais coisa terrível teria passado na Câmara dos Deputados. Então, a sua postura é correta, a sua visão é correta e, infelizmente, é a triste realidade do Brasil. Nós temos que estar atentos a isso.